Você já deixou de fazer alguma coisa porque ficou imaginando o que os outros iriam pensar? Talvez uma roupa que você queira usar, uma opinião que você queria expressar, uma decisão importante, ou até mesmo um sonho que você não teve coragem de seguir. E aí você passou horas pensando: será que vão me julgar? Será que vão me criticar? Será que vão achar que eu estou errada? Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quanto da sua vida está sendo construída pelos seus desejos e quanto está sendo construída pelo medo da desaprovação? Porque existe uma diferença enorme entre considerar a opinião dos outros e precisar dela para se sentir segura. E quando a aprovação se torna uma necessidade, algo muito profundo começa a acontecer. Você vai se afastando de si mesma sem perceber. E hoje eu quero conversar com você sobre a verdadeira origem desse comportamento. Porque muitas vezes ele não começou na vida adulta. Ele começou muito antes. Quero que você imagine agora uma menina. Essa menina, ela percebe que quando ela é obediente, ela recebe elogios. E quando ela não dá trabalho, ela recebe carinho. Quando ela faz tudo certo, ela é aceita. Mas quando ela erra, quando ela questiona, ou quando ela expressa suas emoções ali difíceis, ela percebe olhares de reprovação, de crítica, silêncio, distanciamento. E a mente infantil dessa criança, ela começa então a criar uma associação muito poderosa. Para ser amada, eu preciso agradar. Essa conclusão acontece de forma inconsciente. A criança não pensa racionalmente sobre isso, ela apenas aprende. E esse aprendizado pode acompanhar alguém por décadas. E muitas mulheres que hoje sofrem com necessidade de aprovação foram crianças extremamente responsáveis, boazinhas, educadas, prestativas. Aparentemente tudo estava bem, mas por dentro existia um medo constante de decepcionar. Quando essa menina cresce, ela leva essa programação para todas as áreas da sua vida. No relacionamento, no trabalho, nas amizades, na família. Ela pensa muito antes de falar. Ela pede desculpa até quando não faz nada de errado. Ela tem dificuldade para dizer não. Aceita situações que a machucam. E muitas vezes nem percebe que está fazendo isso, porque esse comportamento parece normal já para ela. Ela acredita que está sendo gentil, mas existe uma diferença enorme entre gentileza e autoabandono. E aqui existe uma coisa que quase ninguém percebe. Muitas mulheres não têm medo da crítica, ela tem medo do significado que atribuem à crítica. Porque lá no fundo existe uma crença silenciosa. Se alguém me desaprovar, talvez eu não tenha valor. E é isso que dói. Pensa agora numa brasileira que acabou de se mudar para outro país. Ela ainda está aprendendo um idioma. Ela tem um sotaque ainda do Brasil, ela comete erros ao falar. E a cada vez que precisa conversar com alguém, ela sente uma tensão enorme. Não porque não seja capaz, mas porque teme ser julgada. Ela teme parecer inadequada, ela teme ser vista como inferior. Então ela começa a se vigiar o tempo todo. Analisa cada palavra, cada comportamento, cada interação. E sem perceber, passa a viver em estado de alerta. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Existe uma explicação interessante para isso. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para buscar pertencimento. Durante milhares de anos, ser excluído de um grupo podia representar perigo real. Por isso a rejeição emocional ainda gera tanto desconforto. O cérebro, o nosso cérebro, ele interpreta a exclusão como uma ameaça. Mas existe aqui um detalhe importante. Pertencer não é a mesma coisa que agradar todo mundo. Você pode pertencer sem se anular. Você pode ser amada sem concordar com todos. Você pode ser aceita mesmo sendo imperfeita. O problema é que muitas pessoas confundem aceitação com aprovação e passam a vida tentando controlar
a opinião alheia, que é uma missão impossível. Porque não importa o que você faça, sempre haverá alguém que concorda e alguém que vai discordar. O que eu vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você vê isso. A necessidade de aprovação não é apenas uma busca por elogios. Muitas vezes, ela é uma tentativa de evitar a dor da rejeição. Porque o objetivo deixa de ser viver e passa a ser evitar sofrer. Percebe a diferença? Quando a opinião dos outros se torna mais importante que a sua, algo começa a desaparecer. A sua espontaneidade, a sua autenticidade, a sua identidade. E você deixa de perguntar o que eu quero e passa a perguntar o que esperam de mim. E pouco a pouco você vai ocupando papéis. A filha perfeita, a esposa perfeita, a amiga perfeita, a irmã perfeita, a profissional perfeita. Mas em algum momento surge uma sensação estranha. Uma sensação de vazio. Porque você passou tanto tempo correspondendo às expectativas dos outros que perdeu contato com seus próprios desejos. É aqui que muitas pessoas confundem. Elas acreditam que o problema é falta de confiança, mas muitas vezes o problema é falta de conexão consigo mesma. A mudança, ela não começa quando você para de se importar com a opinião dos outros. Isso seria irreal. A mudança começa quando a sua opinião passa a ter o mesmo peso ou mais. Comece observando pequenas situações do seu dia a dia. Qual é o restaurante que você realmente quer escolher? Qual que você gosta? O que você quer comer hoje? Qual roupa você gosta de usar? O que você pensa sobre determinado assunto? O que você deseja para a sua vida? Pequenas escolhas fortalecem a confiança interna. E a neuroplasticidade mostra exatamente isso. Quanto mais você pratica novos comportamentos, mais o seu cérebro fortalece novas conexões neurais. A confiança, ela não surge primeiro. Ela é construída pela repetição de pequenas atitudes. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava conquistar aprovação para se sentir segura. Mas talvez a verdadeira segurança não esteja naquilo que os outros pensam. Talvez ela esteja na relação que você constrói consigo mesma. Porque a opinião dos outros sempre vai mudar. Mas quando você aprende a confiar mais na própria voz, algo começa a se transformar. Você para de viver como espectadora da sua vida e passa a ocupar o lugar principal nela. E se você percebe que essa necessidade de aprovação acompanha você há muitos anos, saiba que em alguns casos ela está ligada a experiências emocionais profundas que ficaram registradas no seu inconsciente, lá no seu subconsciente. Ferramentas como a hipnoterapia podem ajudar a acessar a origem desses padrões e ressignificá-las. Agora eu quero saber de você. Você já percebeu situações em que deixou de fazer algo por medo da opinião dos outros? Escreva aqui nos comentários. O seu relato pode ajudar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. E se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, compartilhe com uma amiga que vive tentando agradar todo mundo e acaba se esquecendo de si mesma. Beijo!